Glória a Deus. Bom, na semana passada nós falamos um pouco sobre até a anatomia física das pessoas que sofreram rejeições em qualquer fase da sua vida. E hoje nós vamos concluir a palavra. Se você não assistiu, você pode entrar no YouTube, ou ainda acredito que esteja na página da pastora, a da semana passada que nós falamos sobre rejeição. Hoje eu queria finalizar aquela palavra, trazendo sobre mim e você o processo da cura da rejeição. A cura da rejeição, ela acontece, na verdade, assim, a ferida da rejeição, ela acontece desde a infância, desde a concepção, ela pode se estender à infância, primeira, segunda infância, à adolescência, à maturidade, devido aos ambientes que a pessoa vive. Então, é muito comum pessoas sofrerem rejeições, só para recapitular aqui, para não ficar meio perdido que entrou hoje, e o relacionamento no lar entre pais e filhos, às vezes uma palavra mais áspera, ou um pai não está num bom dia, uma mãe não está num bom dia, e o adolescente está mais sensível, a criança está mais sensível, até o adulto está mais sensível, e naquele momento ele libera alguma palavra mais áspera, e naquele dia aquilo se instala também, como quem diz, puxa, não tem valor, não pode me ouvir, por que não pôde parar o que estava fazendo para me dar atenção? Então, ela acontece em relacionamentos no lar, entre pais e filhos. Ele acontece no relacionamento do trabalho, muitas vezes, eu atendo muita gente com problemas, às vezes, que não se dá bem com o chefe, acha que o chefe rejeita a função e tudo mais. Então, é bem amplo o lado da rejeição. E isso traz várias consequências, essa substituição de amor, ela pode acontecer substituindo o amor que era para ter do pai, não tem, sente rejeitado da mãe, a pessoa pode ir para um alcoolismo, para uma droga, N coisas. Porém, todo esse processo, ele começa a acontecer, o processo da cura, quando nós buscamos a fonte em Deus. E eu escolhi um versículo para começar, que está lá em Isaías 53, verso 3, que diz assim: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui não tem só a ver com a palavra, na verdade, muitos associam a palavra dele na cruz, desprezado, porque ficou transfigurado e tudo mais. Na verdade, não. Na verdade, o profeta Isaías, ele está mensurando tudo que o Jesus ia sofrer diante dos homens. Então, ele vem apresentando aqui que Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. A Bíblia diz que na cidade onde ele foi criado, com os seus familiares, quando ele entra, ele é rejeitado. Ele era rejeitado pelos líderes religiosos, por grande parte da sociedade. Então, Jesus experimentou uma rejeição, onde a Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado. Homem de dores. Então, é muito natural que eu e você soframos essas dores interiores. A gente sente isso de uma maneira muito violenta. Às vezes, eu brinco aqui, às vezes eu falo com o meu marido, às vezes ele vem e eu faço alguma coisa, esperando talvez até um elogio, um parabéns, né? Porque não importa a idade, quando você faz alguma coisa que você vê que é benéfico, você espera isso. E ali começa uma sucessão de críticas, ou isso, você devia ter feito isso, feito aquilo. Você sente o quê? Você sente a rejeição. É como quem diz, foi desprezar tudo aquilo que você fez, aonde vai mexer com o seu valor. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi experimentado nesse sofrimento. Tudo que Jesus foi experimentado nesse sofrimento foi para que ele pudesse sentir, para que ele pudesse retirar. Então, tudo que Jesus sentiu era a forma que ele tinha depois de retirar tudo aquilo. Então, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é as suas pisaduras? Por todo o caminho desses 33 anos de Jesus na Terra, que ele experimentou de tudo, ele teve a autoridade para nos transmitir hoje o processo da cura. Então, nós rejeitamos a Deus muitas vezes quando nós recusamos a sua oferta de salvação.
Então, eu falava um pouquinho essa semana com os meus líderes sobre, até na Páscoa, o processo da ceia. A ceia, o que, que é? É um memorial que o Senhor instituiu para que você pudesse ter comunhão com Ele. Quando você rejeita isso, esse estar na mesa, estar na presença de Deus, aceitar a salvação, você está fazendo com que Ele sinta de novo, eu e você, desprezado e rejeitado, homem de dores. Então, nós estamos aqui hoje para aprender como curar tudo isso. Como pegar todo o processo de dores da nossa concepção, do nosso nascimento, da nossa primeira infância, da nossa juventude, até o dia de hoje. Porque não importa que você tenha 50, 60, 70 anos, não importa. Qualquer ambiente que você viver, seja ele social, seja ele familiar, seja ele dentro de uma igreja, no trabalho, que você perceber que você foi deixado de lado, aquilo pode gerar um sentimento de rejeição. Então, como que começa tudo isso? Eu marquei aqui que ele começa, ontem eu percebi que o pastor Saulo, acompanhei um pouco a live, ele falou um pouco sobre o perdão. Todo o processo de cura, qualquer coisa relacionada à ferida emocional, na minha vida e na sua, ele precisa começar com o perdão. Primeiro, eu costumo dizer que nós precisamos perdoar a nós, perdoar o próximo, perdoar, no caso, quem nos feriu, perdoar às vezes, até a gente precisa pedir perdão, até liberar perdão para Deus. É, pastora? Sim. Como assim? Às vezes a pessoa ela perde um ente querido. Eu falo pela minha mãe, quando ela perdeu o meu irmão, ela ficou extremamente revoltada. E quando foi um dia, ela estava muito bem, eu falei, mãe, perdoa a Deus porque ele levou o seu filho com 42 anos. Perdoa. Libera isso da senhora, que só vai sentir melhor. Mesmo sabendo que ele é Deus, que ele tem autoridade da vida e da morte, mas nós, no nosso interior, no nosso intelecto, nós acusamos a Deus. Por que o senhor fez isso? Geralmente é aquela frase, por quê? Por que fez isso? Por que meu pai fez isso comigo? Por que a minha mãe fez isso comigo? Por que o meu irmão me desprezou, me rejeitou? Por que eu fui desprezado no ambiente do trabalho? Então é importante você primeiro identificar as pessoas que você precisa fazer o caminho do perdão. E o caminho do perdão, ele faz com que toda libertação e cura aconteça. Então, não é só um processo de cura aqui, é um processo de libertação. A Bíblia vai nos dizer, não me lembro agora o verso certo, mas a Bíblia diz da parábola dos credores lá, né, de quem devia. E que a parábola diz que o credor, ele tinha o servo tinha uma dívida grande com o seu credor. E aí o credor perdoa a dívida dele. Quando o conservo dele tem uma dívida que não era nem 10% da dele, ele não consegue perdoar. E a Bíblia diz que é liberado os atormentadores. Então, uma pessoa que ela sofre da rejeição, ela cria ali um bloqueio de dor, um bloqueio que não permite com que ela perdoe o outro, mas ela não percebe que ela tem os verdugos, os atormentadores ou os carrascos que bombardeiam o cérebro. Fica o tempo inteiro com aquele pensamento, sempre lembrando, aconteceu tal coisa, você já lembra, eu já fui desprezado pelo meu pai, já fui rejeitado pela minha mãe. Então aquilo volta, fica voltando sempre. O que significa? Que você ainda está num cativeiro. E continuando, todo o processo de libertação passa pelo perdão. Então, o primeiro ponto para eu e você nos livrarmos da rejeição é identificar quem foi o que te feriu, quem te feriu. O que Jesus faz naquela cruz? Ele olha para os homens que bateram nele durante o dia todo, que colocaram vinagre na sua boca, colocou a coroa de espinhos, tudo aquilo tem uma simbologia, mas não importa, ele era um homem carnal que sentiu dores, e muitas dores, que a ciência não consegue nem explicar o nível de dor que ele teve. A Bíblia diz que ele olha para os carrascos dele e diz, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus já deu toda a autoridade no mundo espiritual para liberar o perdão, a cura e a libertação para todo aquele que sofreu qualquer tipo de ferida, no caso aqui da rejeição. Então, convém lembrar... Oi, pastor. Não, eu glorifiquei. Gente, quando eu falo aqui, eu atrapalho ela. Eu fui glorificar, pastor, perdoa.
E o perdão, ele não é um ato de... Eu costumo dizer que ele é um ato de inteligência. Quando nós perdoamos, nós somos mais inteligentes do que quem nos feriu. Por quê? Porque pode não parecer, e não tem a ver com eu não estou com vontade, não tem a ver com vontade, tem a ver com escolha. Eu escolho, eu decido. É uma decisão. Então, eu escolho perdoar. Eu sou a parte mais inteligente do assunto. Não, mas você não sabe o que o meu abusador fez comigo? Meu pai me rejeitou a vida inteira, tinha mais amor pela minha irmã, tinha mais amor pelo meu irmão, a vida inteira eu sofri com isso. Não importa. Quando você entende, toma uma atitude inteligente, você se desprende de tudo aquilo que ainda está minando na minha vida e na sua. Você é a parte mais inteligente. Eu e você, nós temos que ter essa consciência. Burro é quem continua preso a um cativeiro de dor. Quando você se desprende, você começa a experimentar coisas maravilhosas, como a compaixão, o amor ao próximo, a olhar por trás da empatia. E você começa a perceber, puxa, fez aquilo comigo porque talvez, não é porque eu não tinha valor, ou talvez você tinha até mais valor do que você imaginava, mas aquilo estava refletindo a imagem daquela pessoa. Eu aprendi uma coisa, estudando todo esse tempo em atendimento, que quando um filho é muito rejeitado, aprendi com o pastor Solange, quando você tem muita aversão por um filho, é porque ele está resplandecendo aquilo que você é. Nada mais é do que um excesso de elogio, só que a pessoa não sabe lidar. Então ela se depara com ela mesma como num reflexo e ela faz assim, não gostei do que vejo, então eu tenho uma aversão. Mas nada mais é do que ela mesma. Então quando você começa a olhar dessa maneira, você começa a digerir tudo isso de uma forma mais maravilhosa. E você começa a passar por esse processo de desejar perdoar. Desejar perdoar. O Espírito Santo, com o seu poder, já está aí e pode te ajudar com isso. O que a Bíblia diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então, eu posso perdoar quem me feriu? Sim. Quem te fortalece para isso? Porque você, nas nossas emoções, nós não conseguimos. Mas no Espírito que habita em nós, nós conseguimos. E a gente consegue desligar disso. E isso vai muito mais além. O processo do perdão, ele interfere até na nossa salvação. Não vou entrar nisso aqui. A gente pode fazer muitas coisas, mas a Bíblia diz que se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Então quer dizer o quê? Que eu ainda vou entrar no julgamento por isso. Então, que a gente possa ser inteligente. Pode falar, pastora. Não, eu tô concordando, estou maravilhada. Sim, é verdade. Quem não perdoa não entrará no céu. Exatamente. Porque se Jesus, quando a gente fala assim, não, eu não perdoo, eu não consigo perdoar, o que nós estamos dizendo? Eu sou maior do que Deus, porque Deus foi capaz de perdoar toda a comunidade que feriu ele, toda a humanidade que rejeitou ele. Então, quando eu falo assim, não, eu não perdoo você, eu estou dizendo, eu sou mais do que Deus, porque Deus foi capaz de perdoar. Jesus foi capaz de perdoar, mas eu não. Olha como é sério. Então, o perdão é um processo maravilhoso. Tudo nessa vida começa com perdão. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser restaurado? Faz uma análise de todo mundo que você precisa perdoar. Eu, quando eu vou fazer ministrações em retiros de mulheres, eu sempre levo uma nota promissória. Aquela amarelinha mesmo. Eu levo a nota promissória e eu falo, coloca aí todo mundo que você precisa perdoar e pedir perdão. Quem te feriu, aí eu falo, os vivos, os mortos, até isso. E ali, você não tem noção, o processo de cura de um ato tão simples, que acontece quando você começa a fazer uma análise. Porque às vezes você está preso a uma pessoa que já morreu há 20 anos, ele já não sente mais nada, mas você ainda está recebendo toda a energia daquele defunto. Toda aquela dor continua viva. Então, corte esse fio. E esse fio não é vermelho. Esse fio não é como o fio que nos liga a Deus novamente. Esse fio é preto. Ele nos liga ao inferno. Ele nos liga a enfermidades, ele nos liga a dores, ele nos liga a prejuízo, a dano. Todas as vezes que eu não estou muito bem, eu começo, Senhor, eu tenho que perdoar alguém?
ou eu tenho que pedir perdão a alguém, eu já começo ali a buscar aqui, buscar ali, buscar colar. Porque isso também não vai parar. Você pode pedir perdão hoje, liberar perdão hoje para os seus ofensores, para as pessoas que te rejeitaram na sua infância. Mas em todo o processo da nossa vida, nós vamos nos deparar com pessoas que judiam da gente. E que a gente judia também. Então, é lá e cá. É lá e cá. Nós estamos reproduzindo nessa terra aquilo que Jesus fez tão lindamente e nos deixou como exemplo. Queremos ser discípulos de Jesus? Então, o primeiro passo é perdoar. A pessoa ela pode ter a melhor eloquência, ela pode ter, como diz o Silas Malafaia, ela pode ser formada no PRPP, no Caracacá, no Parapapá, tudo quanto é coisa que ele brinca e fala isso. Ela pode ter 1000 credenciais, mas se ela não perdoar, não vale de nada. Outra coisa, liberar toda rejeição para Cristo. Ele é representado como o mais rejeitado. Ele sofreu a sua rejeição para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. Por isso que as pessoas olhavam para ele e rejeitavam ele, porque ele estava sentindo ali tudo que eu e você ia passarmos nessa terra. Esse processo. Então, quando ele bebezinho, primeiro, ó, vamos voltar lá, no nascimento, na concepção, ele é concebido pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo. Aí o que acontece? Primeira rejeição que ele sofre. João olha e fala, essa criança não é minha, nem deitei com você, mulher. Primeira rejeição. Ele nasce. Ele nasce num ambiente totalmente diferente do que todo mundo esperava. Então ele é rejeitado até no seu local de nascimento. Ele nasce numa manjedoura. Todo mundo esperando o rei, cheio de ouro, cheio de coisa, nasce numa manjedoura. Ali ele cresce como um menino normal, vai para o templo, se perde de todo mundo. Também entra outra rejeição, que o pai e a mãe exorta ele, chama a atenção dele. Por que você fez isso? Ali também é um sentimento humano, que ele foi sentindo por fases. Ó, desde a concepção, bebê, nascimento, aí ele vai para a adolescência ali, porque ele vai pregar no templo, que todo mundo faz. O que esse menino... Imagina a cena. Hoje, se o meu filho e o seu talvez entra num lugar que ninguém o conhece e fala, abre os livros que agora eu vou pregar. Aí vai começar um falando aqui, especulando ali, sofreu a rejeição. Quando ele entra na sua fase adulta, ele já começa a viver tudo isso. Então, ele viveu tudo isso desde a sua concepção, para quê? Para que a minha e a sua rejeição hoje pudesse ser trocada. A gente entrega a ele, que já tem todo o poder e autoridade, e zera a conta. Liberar sobre Jesus toda a rejeição sofrida na sua vida. Eu já não preciso mais carregar, pois o Senhor da glória já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Então, você não é obrigado a ficar com isso. Pastora, mas eu fico. É porque é uma escolha sua. É uma escolha minha. Então, o tempo que eu levar para entender isso, para digerir isso, é o tempo que eu vou levar para ser curado da rejeição. Eu também marquei algumas coisas aqui. Outra coisa que é muito importante, Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa. Quando nós começamos a nos aconselhar, hoje a gente usa o lado da terapia, mais um aconselhamento, sentar duas pessoas ali e despejar tudo isso. Ah, fulano me rejeitou, fulano me desprezou, fulano... E você começa a colocar para fora, porque toda amargura, o que é? Qual é o segredo da cura? O falar, o colocar para fora. Quando você começa a pôr para fora, não parece, você sente um esvaziamento. A cura vem pela fala. Então, você precisa verbalizar tudo aquilo que te feriu e te fere até hoje, talvez, em relação à rejeição aqui. Começando a se valorizar e entendendo que você não precisa mais da aprovação de ninguém. Quando você começa a esvaziar essa caixinha que está cheia, você vai esvaziando, você vai trocar o que estava ali por algo chamado autoestima. Você vai começar a colocar o seu valor. Você vai olhar para você, que nem eu estou me vendo aqui, ó. Hoje parece que eu estou bonita mesmo. Estou bonita. Pastor, mas não está. Mas é como eu estou me vendo hoje. Porque muitas vezes a imagem que você está refletindo não é aquilo que os outros querem ver, mas é como você está. Então,
essa valorização é muito importante. E você faz isso nessa troca de conversa, de aconselhamento, de terapia. Você vai se esvaziando, confessando uns aos outros. O outro que está de fora, ele vai ter uma ótica diferente da que você está tendo. Porque ele está vendo com outro óculos. Entendeu? Então, é muito importante esse processo. E outra coisa, João capítulo 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, foi-lhe dado o direito de tornar filho de Deus. O ponto-chave é você resgatar a sua identidade em Cristo em Jesus. Quem você é? Qual é a sua identidade em Deus? Ah, o rejeitado, o desprezado, ele também foi. Mas sabe como que ele foi? Ele chegou aos céus como alguém que tem a autoridade dada por Deus no céu, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós somos filhos de Deus. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente passa por um processo de valorização chamado reconstrução da identidade, de encontrar o seu valor. Você é filho amado, filha amada de Deus, escolhido a dedo por Deus, que acompanhou desde a sua concepção. Amém? E por último, Jeremias 31, 3. O Senhor lhe apareceu no passado e disse: eu o amei, com o amor eterno, com o amor leal, o atraí. Primeira coisa, o amor que Deus tem por mim e por você é eterno, então não é passageiro, porque nós temos um amor que passa. Hoje amo, amanhã não amo, deixei de amar, né? Não gosto mais. A Bíblia diz que o dele é eterno, não é passageiro. Outra coisa, amor leal. Nós muitas vezes somos desleais, mas o amor leal, irmãos, nada fere. E a Bíblia diz que ele nos atraiu. O que é isso? Sinta-se amado por Deus. Permita-se ser atraído por Deus. Permita-se ser cuidado por Deus. Deixa tudo essa sujeirada para trás, porque não vale a pena. Isso aí não vai nos levar a lugar nenhum. Sim, leva sim. Leva-nos a... O amor único sozinho não, Márcia. Tem que ter o amor ao próximo. Porque o que a Bíblia diz? Amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que fazer aquilo que ele fez, que ele veio para nos ensinar. Amar ao próximo, mesmo cheio de defeito. O amor único é importantíssimo, é o primeiro, mas tem que amar o próximo. Quando a gente ama o próximo, a gente consegue fazer o processo do perdão, a gente volta lá atrás. Porque quando você não ama o próximo, é muito difícil você perdoar quem você não ama. Então, esses dois pontos, amar ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, envolve um amor único, não só com você, mas a ele, e amar ao próximo como a ti mesmo, envolve o processo recíproco. Ó, cíclico. Eu amo, sou amado. Eu amo, sou amado. Eu perdoo, sou perdoado. Eu perdoo. Isso, o amor de Deus por nós. Isso mesmo. Isso é inconfundível. Ok? Bom, 40 minutos, papai do céu. Eu falo pra caramba, Senhor amado. É só essa palavra, pastora. Não, mas uma palavra preciosa. Gente, o que eu entendi na palavra, e ela vai julgar, né? Segundo o conhecimento que ela tem. Enquanto a gente não tem, na minha opinião, tá? O ágape, a paternidade de Deus dentro de nós vamos viver brigando com o ser humano, gente. Isso é fato. Enquanto a gente não nascer de novo e não permitir que Deus trabalhe através do seu espírito, através da palavra, e nos traga a maturidade e o conhecimento, acima de tudo, de quem nós somos, nós vamos viver brigando. Entendeu, gente? Eu vou brigar com a pastora Flávia, um exemplo, estou dando aqui. A pastora Flávia vai brigar comigo. Hoje eu brigo com as ideias dela, mas eu não brigo com ela. Vocês estão entendendo? Porque, gente, você tem que entender o porquê que Jesus, outra coisa que eu estava pensando aqui, por que Jesus falou que você tem que perdoar o seu próximo 70 vezes 7? Porque o ser humano é do ser humano, gente. Nós vamos brigar nas ideias o tempo todo. Nós podemos brigar
no sentimento, nós podemos brigar nas emoções, mas o nosso espírito, gente, presta muita atenção nisso. É quando o espírito é recriado, ele é ressuscitado. Porque até o homem conhecer Deus, pastor Flávio, o que eu entendo? Que o espírito ele fica ali dormindo. Mas a partir do momento que Deus entra, que o espírito entra, o nosso espírito, que é o verdadeiro homem espiritual, só que ele tem que possuir uma alma e tem que habitar no corpo. Aí quem manda é o homem espiritual. E o homem espiritual, tendo o amor de Deus. Esse dia eu falei assim para alguém, ó, eu não sei se eu tenho amor por você, mas o amor de Jesus eu tenho demais. Aí como então o senhor tem amor por mim? Por quê? Porque quem tem o amor de Deus tem amor, gente. Tem amor. É verdade. Não é verdade, pastor? Eu não consigo o mal dela. Eu não consigo desejar que ela seja pobre, que ela seja miserável, que ela, se ela me machucou em alguma palavra, que ela sofra por isso. Gente, isso, me desculpa a franqueza, isso é inveja, ciúme, autoestima baixa, pessoas rejeitadas que não conseguem viver. Então, hoje é o contrário. Se eu souber que alguém não gosta de mim, eu quero o milagre, a prosperidade, a riqueza dele. Porque alguém sendo feliz, ele vai desejar o outro feliz, gente. Hoje eu não consigo dizer mais assim, eu não tenho amor por aquela pessoa. Se aquela pessoa bater aqui na minha porta, ela acabou de aprontar comigo. Mas se ele bater na minha porta e disser, pastor Solange, só tem aqui alguma coisa para me ajudar, para me emprestar? Diante de Deus eu falo, eu vou te ajudar com alguma coisa aqui. Por quê? Porque nós temos o amor de Deus, nós temos o discernimento de Deus. Por isso que Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança, gente, não é aparência, é mais, é a essência, é a natureza, é o sentimento. Como é que eu posso falar? É o dentro, é o que Deus tem. É o que Deus tem. Por isso que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha um coração que quando Deus olhava para ele, Deus se via nele. É isso, pastora Flávia. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, pastor. É isso aí. É isso aí. Nós também temos os atributos. Nós só não estamos em todo lugar, nem temos todo o poder. Sozinho não, mas em Deus nós temos. Sim. Em Deus nós temos. Gente, nós temos poder para... Onde o pastor Saulo falou, a pastora Flávia acrescentou hoje. Não perdoar vai te deixar doente, vai te deixar sem ser perdoado, vai te deixar orgulhoso, soberbo, inflamado, amarrado, fechado. Eu acredito que não compensa isso. Não compensa, gente. Porque aí eu olho para a cruz. O que Jesus passou, pastora Flávia? Você me disse que nem os médicos sabem entender. Eu vi um promotor de Jacareí, que já faleceu, muito famoso, Rosado, doutor Rosado. Nelson Rosado. Eu esqueci o primeiro nome dele, peço perdão. Gente, aquele homem descreveu o sofrimento de Jesus como poucas vezes eu ouvi. Mas ele mesmo dizia, vocês não têm noção, eu não tenho, médico nenhum tem, porque ninguém passou o que ele passou. Ele foi verdadeiramente um homem de dores. E se ele me perdoou, se ele perdoou a pastora Flávia, se ele perdoou o pior pecador, pois quando alguém pergunta assim para mim no aconselhamento, pastora, tem algum pecado que Deus não possa perdoar? Não existe. Se um ser humano se arrepender de todo o coração, chegou o perdão. É verdade. Não é verdade? É lindo. Troca as roupas. Troca as roupas. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Não vale a pena ser carregador, não vale a pena ser carregador da rejeição, por isso, por aquilo. Eu me lembro que um rapaz, pastor, um homem altão, bonitão, que tinha tudo dentro de casa, ele entrou em paranoia e descobriu que ele não era o filho verdadeiro e que a mãe era uma prostituta. Eu falei, meu filho, bendita prostituta que te colocou no mundo.
Enxerga o lado bom da coisa. Quando eu falei isso, ele arregalou o olho para mim. Ele falou, você está me chamando? Sim, meu filho. Porque outra prostituta poderia ter te abortado. Ela te carregou e te deu a luz. Se ela não te criou, meu filho, é um problema dela com Deus, porque ela quis uma vida melhor para você. E ela te deu uma senhora família que te deu tudo que podia e um pouco mais, pastor, porque ele teve tudo na vida. Amém. E o que ele esperou? Que eu chorasse com ele? Poderia ter chorado. Mas a cura, ela vem de quando a gente enxerga a realidade. Na minha opinião. Isso. Né? Tá certo? Assim, eu também. Eu também sou dessa opinião. A verdade cura e liberta. A vida da gente é tão maravilhosa. Às vezes a gente está procurando muito por aí e o pouco com Deus aqui é tão muito, não é verdade? É tão suficiente, né, pastor? Imagina. Eu sei, nós sabemos ser de Deus, como se diz lá na roça, comendo um ovo caipira, como comendo um prato de picanha, minha filha. Não é? É verdade. E em tudo nós damos graça. Ô, pastora, você vai orar agora, porque você está com a palavra, você trouxe a palavra do coração hoje, tá? E olha para você ver o que acontece nesse ministério. A nossa luta, não, o nosso desafio vai entrar. Ontem o pastor Saulo começa, hoje ela termina, a pastora se mete no meio, Deus me traz mais algumas coisinhas e nós vamos orar agora. Tá bom, gente? Amém. Bora. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos entrar na tua presença nesse momento com toda a inteligência. Senhor, aquela inteligência que é do teu Espírito, com toda a sabedoria que é do teu Espírito, com todo o conhecimento que é do teu Espírito, a fim de nos desligarmos, Senhor Deus, de toda ferida da rejeição, a fim, Senhor Deus, de abolirmos tudo aquilo que nos foi ferido durante anos, décadas. Pedimos, Senhor Deus, neste momento que haja no mundo espiritual testemunhas do perdão que eu vou liberar nesse momento para todos aqueles que me rejeitaram. Senhor, eu quero fazer uso das palavras de Jesus. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fizeram. Mas eu, Senhor Deus, com o espírito da sabedoria, do conhecimento que está dentro de mim pelo teu espírito, Senhor, eu sou a parte que desligo nesse momento, Rabashmas. Eu me desligo de toda essa dor, de toda lembrança, de toda ferida. Eu apago nesse momento e coloco bálsamo de Gileade para que eu possa viver dias de glória. Senhor, a tua palavra diz que quando nos apresentamos a ti com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória. Senhor, nós queremos retirar agora, nesse momento, todos os nossos carrascos, desamarrar de nossas pernas, de nossos braços, de nossa mente, de nossa boca, de nosso coração, para vivermos dias de glória. Senhor, eu perdoo todos aqueles que me rejeitaram na infância, na escola, no trabalho, nos dias de hoje, Pai. Aqueles que foram conscientes ou inconscientes, em nome de Jesus. Eu reconheço a identidade que eu tenho em Cristo. Eu reconheço que o Senhor foi ferido pelas minhas dores. Eu troco contigo nesse momento. Eu me desligo de tudo isso para experimentar o teu amor que me é suficiente, o teu perdão que me é suficiente, a tua cura que me é suficiente, e que eu possa trilhar um caminho, Senhor Deus, de perdão e de paz. Que no nome de Jesus, o Senhor contemple cada coração sincero agora e desliga no mundo espiritual todas as raízes de rejeição
e coloca nela o teu bálsamo, o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura. Mas essa cura não é qualquer uma, é a cura da alma, é a cura que tira as doenças agora, é a cura, Senhor Deus, que faz com que o Espírito ascenda e resplandeça nessa terra, no nome de Jesus. Aleluia! Amém, Jesus. Palavra de oração. Pastora, Aleluia. entendeu, né? Tudo vale a pena. Aleluia. Amém. Bom, semana que vem, se nós estivermos aqui ainda, o senhor não estiver vindo nos buscar, e se eu ainda estiver trabalhando aqui, a gente pode falar sobre a depressão, que eu vi que algumas pessoas perguntaram, né, pastor? Isso, vamos falar sobre a depressão semana que vem, né, pastor? Isso, vamos falar um pouquinho sobre a depressão, tá bom? Eu sei que é isso. Foi um prazer estar com vocês aqui. Você tem, uma coisa legal agora, você firmar tudo que nós falamos aqui. Você tem que compartilhar esse vídeo, você tem que curtir esse vídeo pelo menos com 7. 7 é o número da perfeição, né, pastor? Opa. Compartilha. 7. Você vai receber 7 curas, em nome de Jesus. Oh, amém, Jesus. Amém, 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 amém. Quem não me segue, eu vou aproveitar aqui, vou pegar gancho no canal da senhora. Quem não me segue, comece a me seguir também, me ajuda. No meu Instagram, é flaviatomás.oficial. Pode tá bom? seguir lá. Me segue lá, dá uma força pra mim. É boa, pode seguir. Flávia Tomás, o quê? Ponto oficial. Entendi. Flávia Tomás. É porque eu pus o ponto oficial, primeiro porque eu aprendi que é chique. E segundo, vai que aparece 2, então eu já tô como oficial, entendeu? Gente, por favor, Flávia Tomás, ponto oficial. Ela é chique. E se você a seguir, você também vai ficar chique. Tá bom? Isso. Todo mundo chique. Todo mundo chique. Grande beijo. Obrigada, filho. Gratidão. Obrigada pela paciência aí. Eu acredito. Depois eu vou ver o pastor Júlio. Esse é o caminho, tá? Amém. Esse é o caminho. Amém. Queridos, Amém. amanhã 12 horas ao vivo, vem a pastora Karen Oliveira, de Jacareí, São Paulo, do bairro Altos de Santana, vem o pastor Júlio Oliveira, e eles vão terminar falando, meus filhos agora estão mexendo com a internet, meus filhos cresceram, e agora os perigos hoje para a vida de um filho, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, eles vão estar trazendo algo amanhã que a gente vai ficar tendo. Temos que aprender, né? E o pastor Júlio entende bastante disso, tá? Demais da conta. Eu já estou esperando o pastor Júlio para eu aprender com ele. Tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe vocês aí, pessoal. Foi muita bênção, pastora Flávia Tomás, a nossa gratidão. Amanhã, 12 horas ao vivo. Ô, gente, se levante como patrocinador desse santo ministério. Alguém vai colocar aí o Pix 033 189 44831. A pastora vai estar dando uma unção consagrada por ela e pela Mar para os novos patrocinadores. É lógico que eu ainda vou preparar para todos, mas o patrocinador que entrar a partir de agora, você vai receber na sua casa uma unção consagrada por nós. Nós já temos 10 vidrinhos aqui. Vamos profetizar que através da pastora Flávia vai entrar hoje 12, pastora Flávia. Vou dizer uma coisa. Eu aprendi um segredo nessa vida com o profeta Davi Rebolo. Uma coisa eu aprendi, a Bíblia diz assim, tá lá em Gálatas, agora não vamos 6:6, se eu não me engano. Quando você é instruído por um mestre ou por alguém, a Bíblia diz que você reparta com ele os seus bens. Então, você que está aqui na live ainda, essas 10 pessoas, se cada um enviar um pix aí de R$10, a pastora compra os vidrinhos. Se cada um enviar, ela compra 100 vidrinhos. Então, abençoe esse ministério. Eu vou fazer o meu. Pastora Flávia, você ainda vai receber a sua bênção. Eu tenho fé, viu, filho? Deus te abençoe grandemente. Se levanta. Amém. Deus te abençoe. Desse santo ministério, tá? Um grande beijo. Amém. Deus abençoe, pastor.
Beijo. Beijo, filho.